Boa tarde, gente. Nós, obviamente, não temos. Primeiro, nos quero agradecer, de cara, a presença de todos vocês aqui e também a oportunidade que nosso irmão Ricardo, o pessoal Manuel Cristiano, o caso não querido do nosso coração, nos está dando para falar nada mais nada menos do que do apóstolo da gentilidade. Nós sabemos que não temos a envergadura moral para falar no apóstolo, qualquer que seja, quanto mais um dessa magnitude. Mas a oportunidade não pode ser declinada se nós temos algum juízo na cabeça, porque serve para nós, para todos nós. Serve para nós, de uma grande chance de refletirmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espiritismo tem uma frase muito interessante. A perfeição está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o. Aliás, continue lá. Continuando aqui. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Meu Deus do céu, dobrai o vosso espírito, submetei, humilhai, mortificai. Esse é o meio de o tornar-vos dócil à vontade de Deus e o único de alcançares a perfeição. Isso não é uma brincadeira, gente. Sério, não é mesmo? Porque mortificar o espírito não é uma coisa fácil. Lá nas nossas vidas de padres, de freiras, a gente vivia se mortificando na carne, não é? Rolando nas pedras, se chicoteando. Mas mortificar aquilo que mais enaltece o nosso espírito, que é o orgulho, é muito difícil. Por quê? Porque, como dizem os livros dos espíritos, o orgulho, ele é como se fosse um camaleão. Ele se reinventa. Ele tem um setor de reengenharia dentro de nós, o orgulho, que quando mais você pensa que está batalhando contra o orgulho, é o próprio orgulho que está fazendo a obra toda. Porque já está conosco há muito tempo. Você pode me dizer, mas o orgulho não é necessário para que possamos até nos autoconservar? Não, nós estamos falando do instinto de autoconservação, aquele amor próprio que é saudável. Mas o orgulho que a gente está falando é o exagero dele, que se pressupõe em vaidade e que faz o mundo ser o que ele é nos últimos milênios. Combater esse orgulho não é fácil do espírito, porque muitas vezes não fica claro para nós se estamos ou não, de fato, sendo encaminhados para o lugar que devemos, ou gostaríamos. E o que acontece, gente? Falando um pouquinho sobre a humildade, que é o oposto do orgulho, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que eles dizem: a humildade é virtude muito esquecida entre nós. Será, gente? Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se nos tem dado. Nós temos, ou seja, pouquíssimos exemplos de humildade entre nós. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Poxa, Ricardo, mas olha, estou fazendo palestra aqui. Muitas pessoas aqui doam muitas coisas, cuidam de doentes, mas está dizendo que sem a caridade, sem a humildade, nós não podemos ser caridosos. Então está dizendo o seguinte, eles mesmos respondem: podeis ser caridosos com o próximo sem humildade? Eles dizem que não. Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos.
que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, diz aqui, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Ai não, pelo amor de Deus. Quer dizer, se você faz um trabalho bem feito, se você auxilia as pessoas, mas se você não tem humildade, você está simplesmente se adornando, se vestindo de uma roupa que nem é sua, de virtudes que você não possui. É o que eu estou dizendo. Nós não vamos ver por quê. Então, sem ela, nós somos como se nos adornássemos de virtudes que não possuímos, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Lembrai-vos, diz aqui, daqueles que nos salvou, daquele que nos salvou, né, Jesus. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E por que não dizer também da humanidade? Mesmo? Estou falando isso aqui, gente, porque nós todos temos muito medo também. Nós temos medo de conhecimento espiritual. Nós temos medo de nós mesmos. Porque nós temos um repositório de memórias de outras vidas, dos mais difíceis. E qualquer contato com o espiritual nos atemoriza, porque nós teremos que algum dia nos conhecer para resolver os nossos problemas, não teremos? E é por isso que muitas vezes nós nos revoltamos contra os ensinos dos Espíritos, sabe por quê? Porque diferente do que tem sido aprendido sobre o cristianismo até hoje na humanidade, com as variáveis que o Espiritismo traz para que entendamos o Evangelho do Cristo, não dá para a gente fugir. A gente não consegue fugir. Então nós estamos aqui, gente, para machucar ninguém com conhecimento espiritual. Que naturalmente já nos machuca um pouquinho, principalmente esse aqui que vos fala, para começar. Mas por que ele machuca? Porque nós somos ainda muito orgulhosos. Então nós temos uma imagem projetada de nós mesmos, a qual nós nos apegamos por excelência. E qualquer mancha que alguém puder vir fazer nela, qualquer traço de imperfeição que alguém ou que o próprio conhecimento espiritual possa emprestar a ela, já nos apavora. Mas os Espíritos estão dizendo que é para isso. Então vamos dar as mãos aqui hoje e vamos mortificar o nosso espírito, está afim? Ou vocês vão ficar com raiva? De repente a gente pode ficar com raiva. Eu mesmo posso começar a falar aqui e pensar assim, esse apóstolo Paulo, não sei não, viu? Não é? Vamos, de mãos dadas, dar uma mortificada no nosso espírito, humilhar-nos, tirar os sapatos, metaforicamente. Não é? Bom, nós vamos aqui falar um pouquinho da conversão. Mas vamos falar um pouquinho do converter-se. A palavra conversão traz vários significados, mas um deles, que a gente gosta muito, é aquele jargão do motorista que fala, vamos fazer a conversão ali naquela curva, ou seja, vamos mudar de direção, porque é muito didático, gente, presta atenção. Se nós estamos aqui, preste atenção na prática da coisa, você está indo para a esquerda, mas pelo arcabouço de consciência de que você é dotado nesta vida, você já deveria estar indo para a direita. As coisas então se complicam sobremaneira na nossa vida, sabe por quê? Se você está indo para a esquerda, e para lá é onde vamos o buraco, e você pede ajuda à espiritualidade, a Deus,
Mas Deus e a espiritualidade pensam assim: olha, se a gente ajudar ele, o que nós estamos fazendo? Empurrando para o buraco. Se ele continuar assim, a gente continuar empurrando e ajudando, ele está sendo mimado, e é perigosíssimo. As coisas então começam a cair. As situações começam a degringolar. Aí você diz: mas o que denota isso? O seu nível de consciência e o seu pouco grau de aprontamento, do aprontar-se, do converter-se. Converter-se, então, não significa virar santo. Agora eu mudei de lugar, né? Mas eu estou indo para um lugar, seguindo um outro paradigma, que vai me facultar a receber a ajuda de poder da espiritualidade espiritual. Você ainda é aquele traste, você ainda é aquele lixinho espiritual, mas você fazendo isso, há uma autorização normal da vida que você seja auxiliado. Olha, pelo amor de Deus, está indo para a direção certa, dá um empurrãozinho. Demais também não, mas dá um empurrãozinho, dá uma ajuda, né? O problema é que as ajudas do novo paradigma são tão diferentes das ajudas do antigo paradigma, que às vezes vem uma ajuda e a gente pensa que é maldição. Não é isso? Ou seja, temos que começar a nos informar qual que é esse novo paradigma. Porque a conversão, ela se dá em etapas diversificadas. Olha o que Jesus falou com Pedro, depois de ter passado um monte de coisa junto de Jesus, de ter largado um monte de coisa para trás e seguido o mestre, lá mais ou menos perto do final da estada do nosso mestre com ele, Jesus diz: chega, tu pois, quando te converteres, viu Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro deve ter pensado assim: olha, que o mestre eu acho que não está entendendo, né? Eu estou aqui dedicando essa questão ali, sabe, correndo risco, passando fome, etc, vendo de tudo, e agora ele diz: quando eu me converter, o que Jesus estava dizendo para ele? Olha, houve uma conversão, sim, você se ferrou, você me seguiu, mas o seu espírito precisa de mais. Isso é uma coisa que é a base de todo o atendimento fraterno nos centros espíritas. A primeira coisa que a gente pergunta à pessoa, e a primeira coisa que a gente tem que avaliar numa pessoa, no atendimento, é uma conversa fraterna, é o quanto esta pessoa tem de entendimento da vida, ou de capacidade de entendimento das coisas de Deus, do Espírito, para dizer por que ela não está sendo auxiliada. Para dizer que muitas vezes ela já está com uma mala de $25 mil em moedas de ouro, nunca abriu essa mala, nunca colocou esses talentos a serviço do próximo e está pedindo empréstimo. Não é? Aí fica difícil, a espiritualidade já chega no seu ouvido e fala assim: fala a parábola do talento aqui, o negócio é por aí. Né? Então nós temos que começar a entender as realidades sobre nós mesmos, tanto da convicção. Porque há um converter-se, 2, 3, 4, 5 converter-se, até chegar no momento em que o seu espírito estará num patamar mais ou menos condizente com o que deveria já estar há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos, há 7.000 anos. 7.000? Não é mesmo? 7.000 anos. Bom, vamos então começar um pouquinho do Salmo. Vamos primeiro ver como é que era o Saulo antes da conversão. O Paulo, né? Antes da conversão. Olha essa opinião da noiva de Paulo a respeito dele. Olha que bonito.
Sublime atração essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Nós sabemos aquela descrição que o apóstolo Paulo era uma figura viril, né? Resoluta, de caráter arguto, olhos percursos, e a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde, olha só, presta atenção, ladies and gentlemen, preste atenção nessa frase profundíssima que vem agora. Coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Ora, o Emmanuel não escreve nada à toa, entendeu? Aquela ternura do apóstolo Paulo, aquela pessoa terna e carinhosa, existia. No entanto, ele era um homem de Deus, não é? Entre aspas, pelo menos. Um filho da raça hebraica, consubstanciando todas as esperanças de um povo de Deus, um rabino, professor, doutor da lei, trajava-se a romana, sua Bíblia tinha vida fumeira, Bíblia de player, americana, sabe? ABS. A Bíblia dele, segundo Emmanuel, né, trajava uma Bíblia muito elegante, andava uma Bíblia muito elegante. Quer dizer, ele era tudo que você imagina de um rapaz hoje altamente bem sucedido. Esse aí é que é o Saulo. Não só sucedido em termos financeiros, mas sucedido em termos morais, né, de inteligência e de poder. Seria com certeza uma figura do Senhor, o centro das decisões de poder da nação. É isso aí que eu... Agora essa parte aqui é uma parte intimista, é a Abigail falando mais ou menos dele, né? Falando como é que ele é. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrante, um homem palavroso, eloquente. Estou estudando aqui umas citações, né, do Paulo Estevão. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do Porto de Jó. Quer dizer, essas situações que a gente vai ver. Depois disso veio a metanoia. Sabe o que é metanoia? No grego, transformação mental. Diga-se de passagem, não sei, os historiadores exegetas se vão concordar comigo, mas uma vez eu li uma coisa a respeito, muito interessante, de Lutero, que quando ele sabia ler grego, mas as Bíblias na Europa, elas eram a Vulgata, né? Elas eram em latim. Quando Constantinopla foi, a professora de história pode me ajudar, quando Constantinopla foi invadida pelos turcos, os padres saíram de Constantinopla com a Bíbliazinha em grego koiné, que é o grego popular, em que o Novo Testamento foi escrito, e foram para a Europa com testamentos. Aí o Lutero, que sabia ler grego, ele olhou uma coisa ali e começou a ficar estupefato. Porque a Bíblia em latim estava assim, olha, se você errar, penitencie-se. Em grego, se você errar, metanoia, mude-se, modifique-se. Um pouquinho diferente, ou não? Menos bordoada, ou não é? Menos chicote. E aí veio inclusive a veia alegre do segmento reformista protestante, a esquema da alegria, de muita atenção, né? Ele largou a batina, casou a mulher com a mulher que não queria, aquela coisa toda. E essa metanoia aconteceu com Saulo.
Mas vamos ver como é que é o Saulo depois da metanoia já. Antes da gente falar da conversão, vamos falar sobre a conversão. Vamos falar como é que ele já estava conversando, né, com o pessoal depois da metanoia. Ele se regozijava e experimentava alegria indefinível ao contato daqueles humildes corações e simples. Olha, isso não é uma característica de um rapaz do nível de Saulo. É ou não é? Começar a se sentir à vontade e indefiníveis alegrias ao contato com pessoas simples e humildes. Isso já é um sintoma estranho. Não é? Isso. Não é? Que davam-lhe ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Olha, gente, o espírito cansado de casuística. O que é casuística? Casuística são aqueles raciocínios altamente complexos e sutis para você deduzir das escrituras, de um ensinamento, da lei, uma linha de procedimento de julgamento. Ou seja, uma pessoa muito eloquente, muito capaz no setor da palavra, ela pode com facilidade se utilizar da casuística para fugir da lei, para dar volta na lei, não pode? Disso ele estava cansado. Se ele estava cansado, é porque ele fazia isso. Se ele estava cansado, então ele vivia nesse ambiente de casuística. Mas ele cansou disso e se modificou. Ele disse aqui, o Emmanuel, aqui na igreja de Corinto, onde ele começou a montar uma igreja, a cidade era famosa pela sua devassidão, mas o apóstolo Paulo costumava dizer que é dos pântanos que nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento que ele estava vivendo, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Olha que visão diferente do fariseu, porque o apóstolo Paulo, gente, ele era o quê? O Saulo. Ele era um fariseu. Quando Jesus chegou para os fariseus e disse: não são os sãos que precisam de médico. Vocês lembram disso? É de uma profundidade tão grande essa frase, que Jesus estava cercado de pessoas ligadas à prostituição, ladrões, desencaminhados de toda sorte, e ele se volta para os religiosos, homens de bem da sociedade, porque o fariseu era um homem de bem. Segundo Emmanuel, ele é aquele que tinha o mordomo do lar, uma pessoa que pagava os impostos em dia. Eu adoraria ser um fariseu assim, em vários aspectos. Estou precisando ser fariseu. É verdade. Mas disse que a gente vê, Jesus se volta a eles e fala assim: olha, não são os sãos que precisam de médico. Mas então por que Jesus condenava os fariseus? Por que Jesus apontava o dedo para os fariseus e falava: ai de vós, fariseus, hipócritas? Porque se pintam de branco por fora, com cheio de imundícia por dentro, como se fossem os sepulcros, caiados. Por que será que Jesus está chamando então os fariseus de sãos e as prostitutas de ladrões de doentes? Vocês estão entendendo o raciocínio aqui, gente? Você está cercado de marginais, vira para os religiosos e diz assim: os sãos não precisam de médico. Mas logo depois fala: ai de vocês, sãos, ai de vocês, hipócritas, ai de vocês que vocês terão consequências graves pelo jeito que vocês são. Mas é porque Jesus está dizendo: vocês são mais doentes ainda, porque eles aqui sabem que são doentes, têm plena consciência da doença deles, até porque a sociedade joga na cara deles constantemente isso. Mas vocês, não é? Por isso que o computador deu uma apagada.
Bom, antes da gente falar a conversão propriamente dita, né? Para a gente dar uma relaxada assim a mais. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa para falar. Eu vou falar depois, eu falo da conversão, eu falo antes. Eu vou falar antes, tem mais um pouquinho de tempo? Vamos falar da conversão propriamente dita, gente. Do Saulo. Primeiro que, muitas vezes, para a gente se converter, nós temos que viver uma coisa que as pessoas chamam de epifania. Já ouviu falar isso? É um momento na sua vida tão grave, é uma situação tão limite, que te modifica nas vísceras. Muitas vezes essa situação é uma situação espiritual. Segundo os pesquisadores, as pessoas que sofrem aquele fenômeno da quase morte voltam ao corpo depois, dependendo da natureza sentimental do fenômeno, elas chegam aqui, acordam no hospital e mudam de profissão, mudam de emprego, mudam de abordagem, mudam de comportamento com a família. Isso é muito comum, porque tiveram uma experiência tão contundente extrafísica que não conseguem levar a vida pelos mesmos padrões que estavam levando anteriormente. Então muitas vezes acontece essa epifania na nossa vida. E isso aconteceu com quem? Com o apóstolo Paulo, ou com Saulo. Esse homem que perseguia cristãos, ele perseguia. Ele era esse rabino, filho de Israel, ele em nome da lei, perseguia os cristãos porque eles não se pautavam pelo paradigma, pelo padrão de vida estabelecido tradicionalmente em Israel, pelo poder vigente, pela cultura vigente. Os cristãos começaram a mudar, a se modificar, e isso machucava. Tanto Jesus já foi crucificado por causa disso, porque ele trouxe um paradigma muito diversificado, muito diferente daquilo pré-estabelecido. Todos nós, gente que quisermos nos modificar em nível superior, teremos problemas com a sociedade, com a família. Não é para você se tornar um rebelde, não. Estou falando, se você for bom mesmo, você vai ter problema, porque nós não admitimos muitas vezes muitos padrões que Jesus nos trouxe. Não é? Ainda não admitimos. Nós estamos aqui para começar a tentar admitir, começar a tentar inclusive aprender um pouquinho mais. Mas então o apóstolo Paulo um dia, indo perseguir, indo para Damasco, o nome da cidade é Damasco, ele ia lá já sob ordem dos seus superiores para perseguir mais cristãos. E lá no deserto, no lugar mais desértico, a cavalo com os seus amigos, com os seus seguidores, né, com a sua escolta, ele vê uma luz, uma intensa luz que parece, segundo os relatos bíblicos, que os outros também viram. Só que ele escutou a voz de Jesus. Ele caiu do cavalo. Segundo alguns, esse cair do cavalo é normal quando você sente que é uma visão superior, até por respeito, ele, né, pode ter caído. Ele escutou essa frase da voz de Jesus se identificando para ele, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Ixi. Bom, Saulo, Saulo é um vocativo duplo com a dar uma puxadinha de orelha no nosso irmão. Saulo, Saulo, preste atenção. Por que me persegues? Porque perseguir a mim significa perseguir ao seu amor mais profundo. Perseguir a mim, Saulo, significa perseguir aquilo que você mais ama. Como o livro foi mostrar, ele acabou perseguindo o Estevão, que era o irmão da noiva dele, quem ele amava tanto. Perseguir a mim, Saulo, perseguir
muita coisa. É perseguir os aguilhões. O que é aguilhão? Dura coisa te é recalcitrar com os aguilhões. Segundo os exegetas e os livros, e os dicionários bíblicos, aguilhão é uma vara com a ponta de ferro que você utiliza, para mandar o gado para frente, para guiar o gado. Olha que símbolo espetacular. Essa frase, na verdade, era um dito popular, segundo os historiadores, e exegetas. Era um dito popular. Podemos entrar em consideração sobre isso. Por que Jesus colocou uma frase feita para falar com Saulo? Mas aí já iríamos, a nossa maionese ficar um pouco mais densa. A gente deveria ser mais objetivo aqui, moralmente objetivo. Então, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, ir contra os aguilhões não é aquela coisa que move o animal. Allan Kardec e os Espíritos nos dizem que o instinto é uma inteligência primitiva que está em nós. E muitas vezes o instinto pode ficar mais certo do que a razão. Que a razão está contaminada pela vaidade. O que nós entendemos disso? Que Saulo estava indo contra os seus instintos mais puros, mais divinos. Por isso que no Apocalipse Jesus fala assim: olha, volte para o seu primeiro amor. Volte para o seu primeiro amor. Quer dizer, não recalcite contra os aguilhões, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre dever, eles de cara falam assim: não estamos falando do dever das profissões, estamos falando do dever do coração. Esse dever que ninguém vai testemunhar quando você cumpri-lo. Ninguém vai te aplaudir ou te condenar se você descumpriu muitas vezes. É aquele dever íntimo que está lá. Mas quando uma pessoa se dedica em excesso ao externo, como o Saulo, como ela se dedica em excesso ao cumprimento de leis, de regras, ela não pode se distanciar desse primeiro amor, desse dever mais profundo. Ela não pode ficar a léguas. Lembra da Abigail dizendo que ele tinha muita ternura, que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma lei da afabilidade, da doçura. Mas ele disse que onde é que estava a ternura do apóstolo do Saulo, vocês lembram? Em abismais profundezas, para que ele pudesse se entregar ao cumprimento das ordenações humanas, para que ele pudesse ser o que ele sempre foi. Ele, de certa forma, acreditava, e talvez soubesse mesmo, que tinha que se abster de qualquer sentimento daquilo, daquela magnitude. E aí, Jesus um dia chegou e falou: então tá, Saulo, já que é assim, vamos exortá-lo, fazendo um show pirotécnico aqui, aparecendo aqui no deserto, luz para todo lado, todo mundo com a boca no chão, na areia ali, mostrando respeito, o meu grau de divindade, no caso de Jesus, não meu, o grau de divindade de Jesus, para falar para o apóstolo assim: olha, futuro apóstolo, Saulo, você está indo recalcitrar. O que é recalcitrar? Temar, resistir, não ceder. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Saulo poderia retrucar se não fosse numa epifania. Se Saulo estivesse no conforto da poltrona da sua casa, digladiando em tertúlias teológicas com quem quer que fosse, ele poderia dizer: como assim? Eu sou um funcionário de Deus na terra, eu cumpro todas as leis, eu faço com que se cumpram todas as leis, sou o filho escolhido por Deus para nascer como nasci e ser o que sou. Mas depois disso aí, gente, Saulo mudou de emprego, Saulo virou o que virou. Você já deve ter escutado, principalmente quem já veio desde segunda-feira, um pouquinho do que Saulo foi, depois que se tornou Paulo. Bom, essa mudança foi tão grande nele, e ele já era um espírito assim capaz. Porque quando você é muito arguto, resoluto no mal, você vai ser também o quê? Resoluto no bem. Lembra do Apocalipse? Seja frio, seja quente, pois os mornos serão vomitados. Mas antes
da gente começar a dar uma relaxadinha aqui nos nossos amigos que estão música para nós gostaríamos de falar, dar um salto aqui para o nosso espiritismo cristão da época de hoje. Alguém já ouviu falar desse rapaz aqui, famosíssimo? Não? Não é Gotoso não, viu? É Gotuso. O irmão Gotuso é um espírito incrível. É um espírito que está, a história dele está no livro Obreiros de Vida Eterna. Alguém conhece esse livro? É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. O espírito é aquele médico famoso, o nome dele é? André Luiz. André, opa, nossa, lá fez sucesso mesmo. André Luiz. O André Luiz está lá nos planos espirituais. E ele, você lembra, Ricardo? Ele também gostava desse mundo Gotuso, estudar ele. O irmão Gotuso está lá no plano espiritual. Só que o plano espiritual em que o irmão Gotuso está, eu diria que seria uma palavra, é um lugar ruinzinho. A ponto de o ar espiritual ser tão denso que os diretores da casa onde ele trabalha têm que revezar. Um ano fica, vai lá para o superior, outro ano troca, fica lá no superior, vem, aí vai, sabe? Porque ninguém aguenta ficar lá, mas o Gotuso aguenta. O irmão Gotuso aguenta ficar lá, sem muitos problemas. O André Luiz chega para ele e fala: olha, o André Luiz sente uma grande afinidade com o irmão Gotuso e diz para ele o seguinte: Gotuso, vamos conversar. O senhor é um cara capaz, você é um médico aqui, você, parece que, se não me engano, ele é um psiquiatra, né? Atendido pacientes com problemas mentais no plano espiritual. Se um rapaz talentoso, como é que você... Por que você não vem lá do plano espiritual superior comigo? Vamos para o nosso lar, rapaz. Como assim? Vamos subir, você tem condições, você é um cara cabeça. Então, apesar de André Luiz ter falado uma coisa muito interessante. Ele fala de Gotuso assim, que pelo gestual dele, pelas palavras e o jeito que ele falava, ele se denunciava na inferioridade. Ele se mostrava uma pessoa meio inferior. Pelo gestual, pelo jeito de falar, pelo olhar, ele viu, mas ele sentiu uma simpatia muito grande pelo Gotuso, apesar disso. E o Gotuso começou a contar a história dele. E a história dele, na verdade, era muita mágoa. Que depois que ele morreu, primeiro é o seguinte: uma vida gotosa que ele teve. Uma vida muito legal. Era um médico muito bem sucedido na Terra e não houve na vida dele dissabor algum. Sabe o que não tem muito sabor? Ele disse que o único dissabor foi a doença que levou ele à desencarnação. Mas aí já é uma ponta de interrogação, né, gente? Você está na Terra, num lugar de tanta desgraça, e você não tem tido dissabor algum, já mostra que você não tem muita sensibilidade para com o sofrimento alheio. Mostra. Já mostra que você não se preocupa muito com quem sofre. E ele diz isso: meu céu era eu, meus filhos, meus 2 filhos, minha esposa e tal, nós vivíamos naquele paraíso. De repente, a separação, a morte, muitos anos de umbral, vivia como um zumbi. Chegava aqui na Terra, quando chegava aqui era para procurar o padre para tirar satisfação, porque o padre tinha encomendado ele do paraíso, ele tinha dado 5 contos de réis lá para a paróquia, e ele falou: cadê o paraíso? Né? Muita revolta, e ainda achar a esposa dele casada com um primo que não gostava, achava um rapaz muito mau caráter, um rapaz mau caráter que ligou, que guiou seus filhos também para o mau caratismo. Ele ficou revoltadíssimo. E essa revolta fez com que o turbilhão pralino o engolisse e levasse para uma zona muito ruim, que era onde estava essa casa transitória. E ele foi mais tarde resgatado e ali trabalhava afanosamente no trabalho do bem, viu, gente? Trabalho do bem. Ali ele começou a trabalhar, sabe?
Trabalhando, aquela coisa toda, né? Só que o André Luiz chegou e falou: então, por que você não perdoa a sua família? Não. Não consigo. Interessante que o caráter do irmão Botuso era, na nossa opinião, de um homem prático. E é bom ser uma pessoa prática, ela não é? É bom, você pode materializar os bens aqui na terra, e o bem também, não só os bens, mas o bem. Mas o problema é que quando nós tomamos o foco nesta questão prática, nós esquecemos dessa questão interior às vezes. É muito comum na nossa vida de relação cotidiana na terra. É um mundo material. E é isso que estava acontecendo com o Botuso. Ele ele não ia para as férias superiores, que não podia. Ele disse que na hora de descanso dele, ele vinha para os campos aqui da terra, que o ar aqui era mais puro. Está vendo a periferia de São Paulo? Vai dar uma respirada. Imagina? Porque em Espiritismo fica bem claro os conceitos de salvação. O que é salvação para nós? O Evangelho segundo o Espiritismo, pela força que nós fizemos para modificar, pelas reformas que nós submetemos ao nosso espírito. Por isso nós temos que mortificar, nós temos que humilhar. Mas nisso aí, o irmão Botuso não queria mexer. Como todos nós, em várias áreas escuras do nosso ser, a gente não... Só que, assim como Saulo recebeu a materialização nada mais, nada menos que do dono do orbe, nosso Senhor Jesus Cristo na frente dele, Botuso não teve essa pedreira, vamos dizer assim, essa bendita pedreira que seria Jesus, mas teve a mãezinha dele que desceu de lá nos píncaros da glória espiritual, num lugar tão difícil que ela não pôde nem se materializar, ela teve que se utilizar de uma médium, era um espírito médium, ela não conseguia aparecer para ele. E começou o discurso, gente, olha o que eu estava falando. Botuso, meu filho, serei breve. Botuso trazia uma mamãe, que saudade. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor Jesus, o abençoe e inspire sempre. Porque, gente, quem gosta de espírito superior tem que gostar de pizza pesado, porque o que você leva é o tempo todo. Quem gosta de espíritos amigos que chegam, nossa, Juliana, você é só luz, vá, faça isso, faça aquilo, você é espírito superior. Ele pode até falar assim: eu gostei desse trabalho, maravilha, hein? Mas ô Juliana, vai bem, né? Com muito amor, com muito carinho, mas eles não regatei. Jesus disse no Apocalipse, na igreja, se não me engano, de Laodiceia: bata a vossa porta, né? Estou fazendo uma paráfrase aqui, mas eu vos advirto, eu admoesto aqueles que amam. Assim é o Espiritismo, né, gente? Com as nossas verdades espirituais. Aí ele falou assim: ô Botuso, ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho. Escuta, Botuso. Saulo, né? 2 vezes. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? O Botuso já começa a ficar assim: peraí, o que ela está querendo? O que ela está querendo? Eu trabalho aqui nesse negócio aqui, como médico, ajudando todo mundo, sem descanso praticamente. Mamãe, errado. Aí, olha o que ela diz aqui, pelo amor de Deus. Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Mamãe, repouso? Já viu espírito de olheira? Mas ela está falando repouso quanto às necessidades primordiais do espírito.
aguilhões. Você está recalcitrando contra os aguilhões, Gotuso. Você não mexe neles. Você não mexe nesse perdãozinho aí que você não consegue dar. Você não mexe nessa desculpa que você não consegue dar. Mais tarde ele fala assim: olha, esse erro da sua esposa foi um erro aparente. Você não consegue perdoar. Não vai falando aqui, né? Como, olha, essa frase é para a gente ficar aqui, ó. Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do Espírito? Por que você faz isso? Olha a outra coisa que ela fala para a gente, ou para ele, no caso. O Mestre Jesus aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Então você é um bom médico, ou um bom palestrante, ou um bom médium, ou um bom qualquer coisa, sapateiro, cheiro. Jesus é tão bom que ele vai te dando ali 10 anos, 100 anos, 1000 anos, para você, através daquilo ali, conquistar a misericórdia para receber uma tapa desse aqui. Você fica no trabalho do bem, por isso que é importante não também falarmos mal do trabalho do bem, porque o Gotuso só está recebendo isso aqui porque ele está no trabalho do bem. E se ele não estivesse no trabalho do bem, não ia ter essa chance e essa misericórdia da mamãezinha dele chegar aí. Se esse rapaz, o Saulo, não tivesse sido esse lutador em nome de Deus, um religioso, ele teria recebido Jesus Cristo ali. Se tivesse lá só lá, cinema, lá com o pessoal, em tertúlias, filosofia, tal, teologia, maravilha, maravilhosa, incrível, né? Não, obviamente não. Então ela fala aqui depois, isso é o seu trabalho, você merece. Como? Beleza. Então olha só, ele está falando que Jesus adia a gente laborar em setores escuros da nossa personalidade por misericórdia. Por vezes o aprendiz retarda a si mesmo, anos, séculos. Jesus não é o Senhor da violência e nunca impõe drásticos à evolução, à obra da evolução. É cultivador do trabalho, da esperança, guardará sempre compassivo e bondoso nossas decisões de colaborar no apostolado redentor, suportará nossas faltas, muitas faltas e muitas vezes. Entretanto, meu filho, todavia, contudo, porém, em nosso próprio interesse, deveremos atentar vigilantes para os ensinamentos de Jesus, com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida não nos fulminará com raios destruidores. Jesus vai chegar aqui, você não perdoa? Não vai ser assim. No entanto, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa memória em desculpar alguém. No entanto, recomendou perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Naturalmente, Jesus não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos menos felizes. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Ele não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica. Por causa de Saulo veio, né? Saulo teve esse merecimento. Ele em pessoa. Mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico, aí ele vai falar, olha a prática, gente. Eu acho lindo esses livros de André Luiz, que vai mostrar na prática a questão. Seu esforço médico, ele está aqui. Seu esforço médico nesta casa, onde ele trabalhava no plano espiritual, é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Isso acontece com todos nós, seja no trabalho, na casa espírita, na sociedade. Você vai conquistando amizades, você vai sendo conhecido, as pessoas
orando por você, vão até intercedendo por você muitas vezes, mas e você? Chegou a hora da mãe dizer, e você? E o seu destino? Multiplicaram-se, seus amigos, não, apesar da luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Ou seja, ele tem até amigos importantes da espiritualidade superior, né? Igual ele fala assim, ó gente, quando liga o Chico, 10 anos. Daí, o Chico não vai fazer você sair do umbral, não. Não vai ser o Chico, ele ensina que você conviver com o Chico, né? Dormir lá do contigo ao de Bezerra de Menezes, e você vai estar no céu. E o seu próprio destino? Olha essa frase aqui, gente. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. O seu externo é de instruir e de confortar. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. E olha que isso aí é lá na frente da casa toda, viu, gente? Imagina aquele sorriso, colinas. Legal, hein? Valeu aí, mamãe. Depois a gente conversa lá fora de... Mortificai-o, humilhai-o, submetei-o. É isso que a mãe que ama esse rapaz verdadeiramente está fazendo. É isso que ela faz. Isso que a mãe que ama em nome de Deus. Né? Existe amor e amor. O direito de São Chico. Vamos lá. Ela diz o seguinte: como conduzirás, ou como dará lições de bom ânimo aos tristes, se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. É razoável que você demore nesse asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais. Contudo, não pretende ganhar mais além? Você não quer evoluir? Porque como ele era um homem muito prático, ele estava pensando, na nossa opinião, que não voltar para a terra é legal encarar de novo, sabe o que é? O churrascão. Né? Ele estava lá no plano espiritual, mas ele recusava qualquer ideia de espiritualização. Ele não gostava disso, porque para se espiritualizar, tem que mexer com as partes extracorpóreas de si próprio. E como diz o Emmanuel, o fariseu não gosta de mexer com partes extracorpóreas de ninguém. Gosta da externalidade. Então era o Saulo. Somos nós em vários aspectos. Uns nos aspectos, outros nos outros. Acredito. Se alguém tem uma exceção, o microfone é assim. Mas não, tem muito orgulhoso também. Eu vou ter no microfone. Então pode dar, Paulo. Então ela dizia o seguinte: admite satisfeito o cárcere do estacionamento, apesar do caráter do trabalho edificante? Olha só. Você se admite ser um prisioneiro, apesar de estar trabalhando na caridade? Você se admite ser um prisioneiro, apesar de estar trabalhando? Quer dizer, você está indo contra os aguilhões. Aqueles pontos mais primordiais do seu coração não estão sendo elaborados. Chegou a hora de fazer um upgrade. Senão a coisa vai pegar. Né? Ela diz: você não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Você não vai subir. Vai ficar nisso o resto da vida, milênios, 2 milênios, 3 milênios, 4 milênios, cumprindo as suas obrigações externas, mas não cumprindo as suas obrigações internas nenhuma. Vai ficar assim. Fariseu forever. Aí que ela diz aqui, ó. Olha o que ela fala: não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificados na tabela das convenções humanas. Uau! Eu não abandonarei, ficarei em cima das suas
ser tendências menos boas, apesar de muitas vezes a sociedade aplaudir. É isso que ela está falando. A sociedade aplaude muita coisa que você está fazendo, mas que é errado, e que é de intenção errada, e eu não vou largar o seu pé. Então você não largar, esquecer a sociedade, esquecer as aparências e cumprir o dever do seu coração. Ô mãezinha, hein? Quem quer uma dessas? Puxa vida, meu Deus. Aí, antes de terminar rapidinho, e em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros. Você já conquistou o direito a descobrir os seus erros. Acho que o Botuso uma hora deve ter falado assim: pô, mas que direito, hein? Não, mãe. Eu abro mão desse direito. Renuncio. Renuncio a esse direito, mamãe. Tu quer ser né? Minha orelha já está quase no sapato. Então, você ganhou esse direito. Descobriu os problemas. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico amado e inesquecível espera por você na preparação da felicidade profunda. Saulo e irmão Botuso. Por que eu trouxe irmão Botuso? Primeiro, porque nós estamos falando de espiritismo. E os livros espíritas cristãos são de uma capacidade, de um entendimento psicológico tão superior, e que nos dão a noção prática do que aconteceu com Saulo, por exemplo, 2000 anos atrás, porque nós estamos achando que fosse didático, porque Saulo bastou que Jesus falasse aquela frase, apesar de depois Jesus ainda ter aparecido para Saulo algumas vezes, mas o irmão Botuso teve o discurso completo. O irmão Botuso falou: você não está cumprindo aqueles deveres do coração. Você cumpre um monte de dever. Então nós podemos estar no lar cumprindo o dever? Podemos, e não cumprimos no coração. Podemos estar no centro espírita cumprindo o dever? Não podemos. Podemos estar na profissão cumprindo o dever? Não podemos cumprir os deveres do coração. E para quando você é um espírito mais maduro, ou é isso, ou é muito sofrimento. E se não for muito sofrimento, irmão Botuso, uma vida maravilhosamente perfeita, família legal, né? Parte financeira no topo, igual irmão Botuso. E foi só desencarnar. Breu. É fica. Não é isso? Mas então, em homenagem a essa, para a gente passar para a última parte, vamos dar uma cantadinha, uma música, uma canção sobre Paulo do Saulo, que você dá uma caixada, a gente termina depois com os discípulos. Meu caminho é Damasco, nessa estrada eu vou seguir, nem o sol nem o cansaço, nada no mundo vai me impedir, pois Damasco é meu rumo, minha vida, meu dever, a tarefa que eu assumo, ninguém no mundo mais pode fazer. E eu
coração quer caminhar junto a Jesus. Canta o canto Abigail, canto que não mais se ouviu, veio ecoar nos horizontes do Brasil. Se a língua dos anjos eu falar e de tudo entender, não adianta não, se ainda eu não sei amar, perdoar, me esquecer, pois é este o grande dever. Se fortuna eu tiver e doá-la pra quem eu quiser, não adianta não, se ainda eu não sei amar, perdoar, me esquecer, pois é este o grande dever. E pra glória ser total e eu me livrar de todo mal, eu sei o que eu preciso, a mesma aprender a amar, carregar minha cruz e então seguirei a Jesus. Antes de vir aqui hoje, a gente pensou assim, como ser menos. O Emmanuel fala no livro, em 1932, o seguinte: essa demagogia filosófica doutrinária que existe nas fileiras espíritas tem a sua razão de ser. Mas a gente está tentando ser o menos demagogo possível na ocasião de conversa, que estamos aqui juntos, né? E para isso a gente tentou pensar em alguma coisa mais prática, né? Ferramentas. A ferramenta que a gente acha, que a gente vê graças ao Espírito, é de começar a submeter o nosso espírito àquelas situações que vão fazer com que a gente chegue nos sentimentos que estão sendo, as zonas escuras da nossa personalidade que estão sendo muitas vezes esquecidas por nós, está na questão do autoconhecimento. Quem não se lembra de O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, perguntar o seguinte: qual o meio prático, aliás, a Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O mais eficaz. A resposta, o sábio da antiguidade, como eu disse, conheça-te a ti mesmo. E aí, como é que é o conhecimento? Ele fala que ele via de noite, isso é Santo Agostinho escrevendo, e começava a ver o que eu feri, o que eu fiz que feri as pessoas, o que eu fiz que eu possa melhorar amanhã, fazendo toda aquela análise. Mas ele faz uma coisa muito difícil da gente fazer, que as empresas hoje todas fazem. E você, o que acha? O que acha da minha atitude? E ainda fala assim: olha, o inimigo é aquele que não vai donar a pílula, né? Claro, estou parafraseando. Se você perguntar se o inimigo é esse aí, então, tudo que você faz é errado, mas isso aí é pior, isso aqui é ruim mesmo, né? Isso é necessário. Sem isso, como nós vamos evoluir, gente? Sem saber quem somos nós. Somos muito defeituosos, mas sem saber quais são os nossos defeitos. Quer dizer, vai ter que esperar uma epifania toda encarnação, e isso não acontece às vezes toda encarnação, acontece de 5 em 5, de 6 em 6, você ganha um mérito de uma epifania, de chegar alguém lá dos pícaros da glória, aparecer você lá no açude, entendeu? Ou dizer: aonde, ô meu filho, presta atenção no que você tem feito das suas vidas. Ah, mas eu sou um homem de bem. Como assim, homem de bem tem 100 anos? 100.000 anos. Você é homem de bem. Você não mexe. Por isso que Jesus era tão assim com os fariseus. Sepulcros carados de branco, com certeza já eram espíritos que estavam naquela situação
situação havia milênios, desde lá de Capela, não saíam. Segundo os espíritos que têm o coração petrificado, eles não gostam de memórias afetivas, só de memórias intelectuais. Aí a gente vai ganhando intelecto. Já pós-doutorado, e over PhD, whatever, aí vai e nada. Não mexe aqui, não mexe aqui, que é desequilibrando. Desequilibrando-se, né? E os valores sociais, e as operações humanas, por isso Jesus trabalhou. Não estamos premiando o desequilíbrio. A mãe de Lotus não está premiando o desequilíbrio. Mas ela fala, se for para, né, se dá uma choradinha de vez em quando, fica meio bambo ali para cumprir os deveres do coração, que seja. Mas não, ele devia ficar num plano inferior, acomodado, tranquilo, sem problemas, a não ser aqueles cotidianos, né? O ambiente lá era terrível, mas está lá, estou aqui, estou no trabalho, estou na lida, não tem problema comigo. Mas ele não. Poderia ir para uma esfera superior, porque é a nossa salvação espírita, é ou não é? Você poder alçar a esfera superior com liberdade de ir lá, trabalhar aqui embaixo, voltar, se engrandecer, estudar, amar, etc. Não, essa também é baixinha. Preso, encarcerado, e o pior, ele estava achando tudo muito gostoso. Com perdão do trocadilho. Eu acho que esses nomezinhos que o pessoal coloca nesses espíritos, igual o Pedro Neves, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essas coisas. Bom, e para terminando melhor, isso aqui são os. Você tem outro conhecimento como? Convive com as pessoas, oração, meditação, sofrimento. Você pode escolher. Né? Procurar esses dois aqui é melhor a princípio, né? Você não procurando esse aqui, aí vem o outro para você, exatamente para vir. A epifania da dor, quer dizer, a revelação da dor, para te parar, para te fazer meditar, para te fazer introjetar-se um pouquinho. É assim que as coisas acontecem no mundo. Tem muita dor por causa disso. Olha, muita dor perto do que a gente é teimoso e recalcitrante contra os avilhões, é pouca dor, né? Porque, como ele disse aqui, Jesus espera 1000 anos, 1500, 3500. Aí começa, né? O teto cai, mas aí caiu o teto. Então nossa reconversão vai se dando em upgrades. À medida que você vai ganhando em consciência, e você tem que ganhar consciência, porque você não ganhar consciência, se abstrair dos livros, né? Você pode estar plantando trevas para você, se você não está com capacidade de conhecer. Então, o Emmanuel fala isso aqui numa lição que chama Caminho, Verdade e Vida, Purificação Íntima. Olha o que ele diz. Primeiro ele começa com o Tiago Menor, que era um craque. Tiago era um espírito que sabia muito bem lidar com a instituição. Ele foi até muito advertido, até por Jesus Cristo. Olha, você não muda de jeito, Tiago. Lá no Boa Nova, não é Boa Nova? Não fala com o Tiago Menor. Mas era um espírito muito valoroso, e que graças a ele, inclusive, a igreja de Jerusalém foi o que foi e conseguiu segurar as pontas. Cada homem tem a vida exterior conhecida pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí seus fundamentos. Em geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Aquilo que a gente viu hoje aí, ó. Mexer com esse tal de orgulhinho, de vaidade, não é simples assim não. É um camaleão. Né? Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, quer dizer, o exterior,
isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Ou seja, se você quer ir para o plano espiritual superior, nós vamos ter que ter duplo ânimo. Se você já se dedica ao trabalho do bem com assiduidade, continue. Se não, comece. Já é um outro caminho. Claro que esse trabalho do bem pode ser sua própria família, pode. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande que nós estamos aqui na nossa mão com a maior e mais avançada escola de cristianismo na face da terra. A terra precisa saber disso. E nós não temos tido tempo para isso. O que vai acontecer conosco, eu não sei. Se eu falo do meu coração, eu falo do meu espírito. Né? Agora, então, se você não trabalhou bem, que trabalhe. Se já trabalha, atente para esse detalhe com duplo ânimo. Se você não tiver esse duplo ânimo, a mamãe está vindo aí. A mamãe está vindo aí. E uma coisa que eu gostaria só para terminar mesmo. Às vezes você pode dizer assim, olha, Senhor, mas isso está tão longe de mim. Eu sou tão imperfeito. Eu sou uma sombra. Né? Eu tenho pós-doutorado em mecatrônica. Muitas vezes, não estou falando isso não. Ou que sei, estou entendendo tudo que você está falando, mas eu não sei, eu acho que não é para mim. Se você entendeu, é. Né? E outra coisa, pode-se dizer, isso é para tão poucos. Gente, talvez para tão poucos na nossa classe. Porque tem gente que eu conheci na vida, eram pessoas muito humildes, que viveram um cristianismo que não aparece nas manchetes. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo fala-se assim, no Livro dos Espíritos, pergunta 915, vou direto para a resposta, e na resposta tem uma pergunta, eles dizem assim, não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que escondes. Está falando aqui, olha. De repente você não vê isso, é porque o seu meio está ali meio contaminado. Mas há muito mais homens do que escondes que são homens caridosos. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Ela não aparece socialmente muitas vezes. Quantos santos não estão aí na anonimato das grandes cidades, como diz a mãe? Né? Desde que haja um, porque não haverá 10, e havendo 10, porque não haverá 1000, e assim por diante. Vamos fazer parte de um desses 1000, se Deus quiser, com a bênção de Jesus Cristo, porque o esquema é a gente começar a curar o nosso coração. Quando conseguimos fazer isso, de duplo ânimo, trabalhar na externalidade, trabalhar na internalidade, o Espiritismo cristão na Terra estará preparado para receber as massas dentro do seu Espírito. As massas que o Espiritismo deu para elas. Muito obrigado, Deus abençoe.